Pois então, Zumara, com o Diário Oficial publicando hoje a Previdência, acabou a novela, ela tá valendo e a gente precisa entender o que muda na vida das pessoas, correto? Correto, e por isso mesmo a gente convidou uma especialista no assunto, que é a professora Edmara Saquete Risso, que está aqui conosco. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, Zumara. Bom dia, Gerson. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Olha, Tudo corrido, né? pois é, quantas entrevistas nós fizemos e em todas essas entrevistas, sempre o seu conselho foi: aguardem, não é? Esperem, não se precipitem. Minha primeira pergunta, professora, para a gente contextualizar um pouquinho é: a Previdência, a nova Previdência que foi publicada hoje, que passa a valer, ela é uma Previdência justa? Ela ficou justa no seu entendimento? Zumara, a justiça ela é sempre uma questão de ponto de vista, né? Então, para o sistema, eu diria que sim. Agora, para os trabalhadores de forma individual, não. As pessoas que estão contribuindo e as pessoas que estão na atividade, nos próximos 13 anos, verão as consequências nas suas aposentadorias, nos seus pensionamentos, dessas regras que entram em vigor hoje. Do ponto de vista individual, então, não. Então, nesse aspecto, as pessoas, os cidadãos brasileiros, estão fazendo um sacrifício em nome do sistema, para que as contas sejam colocadas em dia. Isso. É uma dessas reformas, né, do pacote que precisa ser feita. Essa reforma toda, geral, do Brasil precisa ser feita. E todos os brasileiros, com exceção daqueles que já estão aposentados, serão atingidos pelos efeitos dessa reforma. E que mudanças foram feitas, né, mudanças profundas, de certa forma, e que vão impactar na vida dos brasileiros a partir de agora? Zumara, são tantos os pontos que eu vou tentar resumir, né? Eu agradeço muito o espaço que vocês dão. Nessas horas, até os patrocinadores precisam ser mencionados, porque o espaço tem um custo. Isso, a Rádio PF, como rádio comunitária, estar abrindo para a educação previdenciária é muito importante, porque as pessoas, elas continuam apavoradas. Ontem, por exemplo, havia filas no INSS, havia filas nos órgãos públicos retirando documentos, porque as pessoas imaginavam que até ontem era o dia que, se elas não requeressem algum documento, elas perderiam esse direito. Então, vamos pontuar, assim, 3 cenários diferentes. O primeiro cenário, quem já cumpriu os requisitos até ontem. Para essas pessoas não há mudança nenhuma. Elas podem requerer o benefício hoje, a semana que vem, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 90 dias, daqui a 2 anos. O segundo cenário, as regras de transição. Para quem está na atividade, que é a maioria da população brasileira, então, e que vai ter o direito de se aposentar, o direito de pedir uma pensão por morte, e vão ter requisitos a cumprir que não são nem os requisitos novos e nem os antigos, mas são as regras de transição. E o terceiro cenário é para quem começar a trabalhar e contribuir a partir de hoje. Então, cada pessoa precisa avaliar a sua condição. As mudanças, elas ocorreram fundamentalmente em tudo. Tempo de contribuição, idade mínima para aposentadorias e forma de cálculo. Essa forma de cálculo é a que vai ser mais impactante a partir dos requisitos cumpridos nesse mês. Se descartava antes os 20% dos piores salários, Isso né? mesmo. O ponto de início de cálculo permanece o mesmo, que é 94, né? Agora Julho de só tem 94. a média de todos os salários, né? Dificilmente alguém consegue, nesse tempo todo, ter uma média salarial Altíssima, altíssima, digamos, o né? teto, É né, difícil, por né? exemplo. Isso vai diminuir a continha final Vai, lá, né? exatamente. Isso vai impactar muito, porque, por exemplo, alguém que no início da vida começou contribuindo sobre o salário mínimo ou um pouquinho mais, e hoje contribui sobre o teto, descartava, a cada mês contribuído, descartava um daqueles menores, porque eles entravam nos 20%. Hoje não. Tudo será considerado de julho de 94 para cá. Então, essa é uma das regras que é injusta, vamos dizer Pois é, assim. mas e qual é a regra que vale para o primeiro cenário que você citou? Quem está com tudo em dia para se aposentar, ele se aposenta pelas regras antigas? Antigas. Quem até ontem cumpriu, por exemplo, eram 3 as formas de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, uma mulher que até a data de ontem cumpriu 30 anos de contribuição, sem idade mínima.
e um homem 35, ele vai se aposentar, mesmo que ele não tenha requerido até ontem, ele vai se aposentar com essas regras antigas. O segundo... Não precisa correr, então. Não precisa. Até porque pode ser que uma regra de transição lhe seja mais favorável, apesar de ele ter cumprido as regras antigas. Tá, mas só para entender, assim, vamos pegar esse exemplo da pessoa que podia já se aposentar. Ela, se fosse se aposentar hoje, certamente pegaria o fator previdenciário. Sim. Né? Ela pode aguardar até ele ser mais justo, o fator previdenciário? Pode. Daqui a 10 anos, por exemplo? Pode aguardar. E usar a média dos salários? Porque Pode. tinha direito... Não, a média do salário, a partir de hoje, já não vai mais valer os 80% maiores se ela aguardar. Apenas se ela utilizar as regras antigas. Agora, se ela quiser se aposentar depois, ela vai baixar a média. Então, é um cálculo, Gerson. Aliás, previdência é algo super complexo. Isso tudo só veio para tornar Ficou essa mais complexidade um pouco mais complicada, né? Se a gente pode ser redundante. Então, pode ser feito. O que tem que ser pensado agora é que, com profissionais sérios da área, e a gente tem profissionais de contabilidade que podem ajudar com isso, junto ao INSS, nós temos profissionais, colegas da advocacia previdenciária que são especialistas nisso, sentar e fazer o planejamento previdenciário. Eu tenho insistido nessas duas palavras, a educação previdenciária e o planejamento previdenciário. Porque cada pessoa, dependendo de quando ela começou a contribuir, se ela tem serviço público, se ela tem serviço em regime, trabalhando com nocividade, com o tempo que as pessoas confundem com insalubridade, tudo isso vai impactar na aposentadoria dela, né? Então, esse primeiro cenário, além da aposentadoria por tempo de contribuição, ele dava direito à aposentadoria por idade. Mulheres aos 60, homem aos 65. Para quem ingressar, para quem começar a contribuir hoje, é que valem as regras dos 62 para mulheres e o homem continua sendo 65. Para quem está na transição, haverá 13 anos de transição. Então, também não há necessidade de correr, porque para as mulheres que têm mais de 51, haverá transição, 57, dependendo da regra em que cada pessoa se encaixar. Então, é até complicado falar para vocês sobre... Eu vou falar, posso ajudar em quais são as regras de transição, mas qual é a sua melhor regra de transição é um planejamento que tem que ser individual, né? Pois é, e esse planejamento, principalmente para a terceira hipótese aí, é importante dizer que as pessoas devem se preocupar agora em descontar o INSS, começar cedinho, né? A partir de quando pode começar, professora? A partir dos 16 anos de idade, né? A pessoa pode se inscrever se ela não exerce uma função remunerada, ou prevista como remunerada, ela pode inscrever-se como facultativa. Estudantes, donas de casa, pessoas que não exercem, né, nenhuma atividade Paga remunerada. pelo valor pequenininho ali. Começa pagando pelo salário mínimo, sabendo que isso vai impactar no cálculo final. Com certeza. Outra coisa... Só uma questão importante que eu ia perguntar. Por exemplo, ali, o fator 8696, ele segue valendo, ele só apertou, né? Ele ficou de ano a ano a virada e não de dois em dois, né? Exatamente. Mas e o fator previdenciário? Ele vai acabar em algum momento ou também ele vai continuar sendo visto até que momento? Não, essa dúvida eu tenho. Quem optar pela regra de pontos ou pela regra da aposentadoria por tempo de contribuição na transição vai continuar incidindo o fator previdenciário. A não ser que a pessoa cumpra os pontos, porque tem várias formas de cumprir pontos. Por exemplo, os pontos agora eles foram ampliados até para quem se aposenta na aposentadoria especial, o que é quase possível de atingir. Os especiais, aliás, foram aqueles que mais duramente foram atingidos. As pessoas que se aposentam na regra de aposentadoria especial, médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais que trabalham com radiologia, enfim, as atividades previstas como nocivas, né? Até para eles foi criado uma pontuação de transição. Mas o fator previdenciário, ele será extinto em pouquíssimo tempo, porque conjugado com a média total agora, que é não mais apenas os 80% maiores, mais o fator previdenciário, isso vai baixar muito. Então, é natural que as pessoas optem por outras regras de transição que não incidam no fator previdenciário. De um lado precisava, do outro as pessoas perderam. Acho que essa conclusão a gente chega, né? Não tinha como não mudar também. E tem um brasileiro que vai ser privilegiado, não individualmente, mas no sistema, que é aquele que contribui por muito tempo. As regras, até há pouco,
era no seguinte sentido: você contribuía por pouco tempo e se aposentava da mesma forma do que aquele que contribuía por muito tempo. Mas não é aquele que contribui por muito tempo que ganhou, é aquele que contribui por pouco tempo que perdeu. Então, todos perdemos no fim das contas, né? O sistema ganhou, mas individualmente todos perdemos. Agora, professora, todas as regras passam a valer a partir da publicação que aconteceu hoje no Diário Oficial, com exceção da questão das alíquotas, não é? Isso mudou muito também. Mudou. E esse impacto, todos nós também que estamos na atividade vamos sentir a partir de março. Né? A vigência por conta de uma regra constitucional que prevê, né, a regra da 90ª, que só depois de um tempo é que se passe a contribuir com um valor maior. A regra básica agora de contribuição é a seguinte: para quem recebe até o salário mínimo, vocês vão dizer, mas quem recebe até o salário mínimo? Muito pouca gente no Brasil. Vai pagar 7,5%. As regras básicas antes, as alíquotas básicas eram 8%, 9% e 11% para empregados, 20% para profissionais liberais. Né? Agora, para empregados, 7,5% para quem ganha até o salário mínimo, 9% para quem ganha entre o salário mínimo e R$2.000, 12% para quem ganha... deixa eu pegar minha colinha aqui, porque, desculpem, eu não decorei tudo ainda. 9% para quem ganha entre o mínimo e R$2.000, 12% para quem ganha entre R$2.000 e R$3.000, e de R$3.000 em diante, 14%. Que era quanto agora, por exemplo? Era 11%. Era 11%. Era 11%. Para quem ganhava mais de 2.700 e pouco, era 11%. 3% a mais. Né? 3% a mais de desconto em folha. Em folha, né? E a empresa também muda a alíquota da empresa? A da empresa não. Não muda da empresa, só do trabalhador. E os servidores públicos podem chegar a 22%, inclusive na inatividade para quem ganhar acima do teto. Então, há um impacto financeiro para poder garantir folha. O salário depois maior do que o teto do INSS. Né? E para sustentar quem está agora na inatividade, porque a gente paga exatamente para quem está aposentado, né? Então, a gente precisa agora já contribuir. O liberal permanece com 20%? Sim. Não mudou, esse não alterou. Agora, professora, a gente sabe que tem uma PEC paralela andando no Congresso que muda outras coisas da reforma que foi publicada hoje e o servidor público estadual e municipal ficaram de fora. Quem mais ficou de fora dessa reforma que deveria ter entrado? O rural, né? Os rurais é um discurso que não é muito aceito, mas os rurais. A gente já não tem mais aquela ideia do rural como alguém que precisa ser incluído, eles já foram incluídos, né, por todo o sistema financeiro. E eles continuam não contribuindo mensalmente, a contribuição deles continua sendo durante a comercialização da produção agrícola. Isso para os rurais especiais, aquelas pessoas que trabalham direto e pessoalmente, que não tem outra fonte de renda. Isso precisa ser dito, porque há muita confusão. O rural, que não é enquadrado como especial, e a maioria dos rurais não é, esse tem que fazer a contribuição mensal, mas essa já é uma regra antiga. Ficaram de fora também das novas regras as pessoas com deficiência, continuam se aposentando com as regras anteriores, e ainda bem que não se mexeu no benefício assistencial, porque ele é o socorro de muita gente. Se tentou, exatamente. Professora, regras de transição, não vamos falar em todas, porque a gente ficaria mais uma meia hora aqui. Vamos destacar duas, as que são mais importantes aí, porque elas são fundamentais, né, para uma faixa grande aí da população que está quase aí, se aposentando. Vamos falar então as principais, as duas principais. Ótimo. Então, são 5 regras, mais a regra da aposentadoria especial. São muitas as regras de transição, como tu disseste. Tem algumas que vão ter duração de 14 anos, vão até 2033. As duas principais, a aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa está há 2 anos de se aposentar. Uma mulher tem 28 anos de contribuição, 28 e um mês, 29. Para que ela se aposente, ainda com incidência do fator previdenciário, ela vai pagar um pedágio, né, de 50%. Do tempo que resta. Do tempo que resta. Ou seja, 1 ano a mais. 1 ano é o máximo de tempo do pedágio. A outra é da aposentadoria por idade. A regra que valia anteriormente, 15 anos e 60 de idade para a mulher, 15 anos o tempo mínimo para o homem e 65 para o homem. Já era assim.
Para o homem continua valendo 65, para a mulher em 2020 também vai continuar sendo 60 e depois vão ser acrescidos 6 meses até que se estabilize a regra dos 62 em 2023. É logo ali, né? Logo ali, exatamente. Então, essas são as duas principais regras para quem está à beira da aposentadoria. Os outros todos são planejamento mesmo, é verificar qual é a regra que melhor se adequa do ponto de vista do cálculo, do ponto de vista do tempo de contribuição. E aí só um profissional da área para ajudar, né? A Isso. pessoa sozinha pode fazer uma grande besteira. Pode, porque o sistema hoje ele está muito acessível à população, o sistema do INSS, mas é que nem todos os dados estão no cadastro do INSS, nem todos os cálculos estão feitos adequadamente e vai haver muito quiprocó nessa história toda. Eu vou dar um porque o INSS exemplo vai meu errar. aqui, eu acho que não fui só eu me assustei, aí depois procurei uma profissional, não te assusta que isso aí é normal. O meu INSS, ele entrou há quanto tempo? Aquele portal automático, há uns 2 anos, 3? Talvez menos até. Quando entrou, estavam todos os meus dados ali. Depois de um ano, sumiram, ficou só o Sim. registro do meu último vínculo empregatício. Eu fiquei assustado, puxa vida, mas eu tenho a carteira, enfim, agora a carteira não vale mais, porque é a carteira digital, mas enfim, ela me tranquilizou, não é problema, tá? Não te assusta, continua valendo a mesma coisa, tu vai lá, lá estão todos os dados, é isso mesmo, E professor? outra, guardem todos os documentos, isso para quem tem 2 anos de idade, para quem tem 20, para quem tem 30, guardem todos os documentos da sua vida na atividade, ou seja, para comprovar tudo que você fez durante a vida, guarde para sempre. A avó tinha uma mala de documentos em casa e nós temos que voltar a isso, porque se os dados não estão no cadastro, a gente precisa ter que provar e os documentos têm que ser contemporâneos da época do vínculo. Então, eu posso ter que provar lá em 2050 alguma coisa que está acontecendo hoje. Pois é. Tem uma regra também que eu acho importante que a gente fale, que é a ideia dos 40 anos. Agora, isso chegou à população de uma maneira também distorcida. Há muita fake news, né, também nesse sentido, que todo mundo só vai se aposentar quando cumprir 40 anos. A ideia é a seguinte... 40 anos de contribuição. De contribuição, exatamente. A ideia da aposentadoria por idade era a seguinte: já tinha direito de se aposentar quem tivesse 15 anos de contribuição e 60 de idade, ou 65 se homem. Esse tempo, porém, dava uma diminuição no meu benefício. Quem tinha 15 anos de contribuição se aposentava com 85% do valor. Para que eu atingisse 100%, eu precisava conjugar os dois requisitos: a idade mínima de 60 para a mulher ou 65 para o homem e 30 anos de contribuição para ambos, mesmo na aposentadoria por idade. Só que nunca se falava muito nisso, porque a maioria das pessoas se aposenta com um salário mínimo, 72% da população brasileira se aposenta com um salário mínimo, então não incidia essa regra de diminuição de 85%. Agora, o que aconteceu? Foi aumentado esse tempo de 30 anos para 35 para a mulher e de 30 para 40 para o homem, para atingir os 100%. Então, o homem continua, e não é difícil de atingir. A gente tem que analisar um cenário, obviamente, economicamente desfavorável, que é a falta de emprego. Então, se a pessoa não tem emprego, ela não tem como contribuir. E isso vai impactar lá na aposentadoria dela. Mas, por outro lado, vai privilegiar aquele que contribui por mais tempo. Quem mais contribui, quem mais está na formalidade, vai ter a vantagem de ter o 100% do salário da média. Mas quem está começando agora, né, que vai valer os 40 anos, vai Isso. precisar também ter 65, né? Isso aí. Então, na verdade, quem começar com 18 anos, ele vai se aposentar com muito mais de 40 anos, Muito né? mais. E aí vai ganhar mais do que o teto? Vai. Vai. Essa é a vantagem. Quanto mais você contribui, a regra é a seguinte: Seria quem tem 47 15 anos. Eu fiz uma conta aqui. Sim. Quem começar com 18, 47 anos vai passar do Exatamente. teto, Vai né? passar 14%, vai ficar com Pois é. 114%. Né? E isso acho que ficou justo, né? Eu acho que sim, porque quem mais contribui acaba sustentando mais, vai pagar mais, porque a alíquota aumentou de 11% para 14%, mas em compensação vai receber mais depois. Pois é. Professora, pela presença aqui, obrigado. Vamos convidar mais vezes Estarei à disposição. para conversar, porque tudo certamente... tem que se assentar ainda, né, É. Gerson? Mas está valendo, e Sim. isso é importante. Isso aí. Está no Diário Oficial de hoje, não tem o que fazer mais. Isso aí. Tá bom, valeu. Obrigada pelo espaço, estou à disposição de vocês. Tá certo. Obrigada, professora.